Hoje é light, tá? É só uma introdução ao que a gente vai ver nessa unidade, beleza? Então, a ideia é meio que incentivar vocês, né, a participar durante toda essa unidade aí, beleza? Ativamente, né? Então, beleza. Nessa segunda unidade, pessoal, a gente vai fazer uma introdução ao WebGL, né? OpenGL barra WebGL. Por que eu boto o OpenGL? Porque, querendo ou não, muita coisa vai ter prática, tá, Jorge? Essa unidade, tá? A gente vai fazer mais práticas, tá? Em programação, beleza? Como é assim, professor? Como é que vai ser essa prática em programação? A prática vai acontecer na própria página web, tá? Então, na própria página web, lembra lá daquela atividade que eu coloquei de composição de matriz, né? Que vocês colocavam a matriz e a matriz ela aplicada no objeto que estava lá no cenário, né? A ideia é algo similar àquilo. Eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa e vocês vão alterar o texto, né? O programa que está lá na própria página, que vocês já vão ver o resultado direto lá no Canva, tá? E aqui eu vou explicar um pouquinho de como é que foi feito aquele Canva ali, como é que funciona o WebGL, tá? Então, vai ser massa a unidade aí. Vamos ver como é que funciona a questão de texturas, o que são shaders, o que é fragment shader, o que é vertex shader, né? E como a gente pode manipular essas matrizes de transformação que a gente falou até então, utilizando o WebGL, tá? Então vai ser uma unidade mais prática, digamos assim, tá? Então, o que é o OpenGL, tá? OpenGL, pessoal, assim como o WebGL, né, é uma API gráfica, tá? Então, ela tem ali funções que elas vão se comunicar com a API gráfica do seu computador. Seja ele o que está inserido junto com a GPU, ou seja, o que tiver junto com o processador, né? Que ultimamente agora estão colocando parte de configuração gráfica, né, processamento gráfico, junto com o processador, né? Então, ele vai se comunicar com o processador, com a parte gráfica do seu computador e vai exibir o gráfico na tela, né, no dispositivo, tá? Então, o OpenGL, né, é uma biblioteca de software portátil, porque ele independe da plataforma. A gente tem o OpenGL no Linux, no Windows, no macOS, tem em vários dispositivos, tem no celular, né? E é tipo uma camada, tá, entre o programador e o hardware, né? Então a gente meio que programa, como sempre, né, em alto nível. E a parte de baixo nível, né, quem vai manipular essa biblioteca, tá? Esse OpenGL, beleza? Então, eu vou ter aí um conjunto de instruções que a gente tem que saber como é que funciona cada uma delas para utilizar da melhor forma possível. Aqui, pessoal, a gente vai aprender um pouquinho como programar na placa gráfica, tá? Indiretamente falando, né? Porque a gente não vai estar ali a baixo nível, né? Mas a gente vai estar numa API que está bem próxima do baixo nível, tá? Bem próxima ao hardware, né? Então, esse OpenGL ele pode ser utilizado em vários lugares, né? Como eu falei. Então, a gente tem tanto possibilidade de trabalhar no celular com ele, né? Quanto no computador, né? Televisões também, enfim. Jogos, né? Consoles, gráficos, né? Também a gente utiliza OpenGL, tá bom? Então, essa é a grande vibe. Observação. Pode acontecer, sim, do seu computador não ter força, né, para fazer uns exercícios que a gente vai fazer aqui, né? Então, pode acontecer. E aí, nesse caso de acontecer isso, vocês me falem, porque realmente eu não conheço qual seria a configuração mínima, né, para eu já estar ciente, tá, de como é que funciona e não funciona, tá bom? E a gente vê uma forma de fazer funcionar, tá bom? Ou então de você fazer a atividade mesmo com esse problema, né? Tá? Mas o teste que eu gostaria de fazer... Pronto, bora fazer uma pergunta rapidinha para vocês. Essa atividade de composição de matrizes, todos conseguiram fazer? Todos conseguiram executar, abrir no celular, no computador?
pronto, então vai dar para trabalhar com o WebGL. Porque ali é o WebGL já, tá, pessoal? Aquilo ali já é o WebGL. O que a gente vai ver agora é mais um WebGL mais voltado para o 3D. Mas aquilo ali é o WebGL também, beleza? Então acho que vai ser tranquilo. Mas se por acaso tiver algum problema, vocês me falem que a gente vê uma forma de vocês fazerem essas atividades práticas, tá bom? Então, por que a gente precisa do OpenGL, né? Ou de uma API gráfica, no caso, né? Então, aqui a gente vai ver que o OpenGL, né, ele encapsula funções básicas, gráficas, né, tanto em 2D como 3D. Então, por exemplo, eu quero definir uma matriz de visualização, né, o Lookat. O OpenGL já tem como fazer isso. Eu quero fazer a matriz de projeção lá, ortográfica. O OpenGL já tem um comandozinho para fazer isso. Mas eu quero fazer uma transformação no objeto, uma escala, alguma coisa. O OpenGL já tem como fazer isso, tá? Só que o que acontece? A gente vai dar uma olhada aqui que o OpenGL ele mudou muito drasticamente da versão até a 2.0 para 3.0, tá? O que é que essas versões diferenciaram? Antigamente, na 2.0, né, a gente trabalhava com o OpenGL com a CPU, tá? Então, a gente não utilizava shaders, certo? A partir do 3.0, o OpenGL começou a utilizar os shaders, tá? O que é o shader, né? Pessoal, o shader é uma coisa magnífica que inventaram aí. Por quê? Né? Porque agora a gente trabalha com processamento gráfico, a placa gráfica, tá? Anteriormente a gente trabalhava só com a CPU, a gente fazia o uso do OpenGL, mas quem fazia o desenho gráfico não era a placa gráfica, era a CPU, tá? Agora, a partir do 3.0, né, do OpenGL 3.0, tem várias outras APIs, Vulkan, né, uma delas, elas trabalham diretamente com a placa gráfica, tá? Então, isso faz com que o processamento seja mais rápido, os cálculos sejam mais rápidos e a resposta visual, né, do que você está querendo fazer tem uma qualidade melhor, tá? Então, a gente vai trabalhar programando com shader também, tá? Então, a gente vai entender como é que funciona o shader, como é que a gente pode trabalhar com a placa gráfica, né? De forma bem alto nível, tá? Junto com o WebGL, beleza? Então, algumas matrizes, né, essas que eu acabei de falar, a gente vai ter que fazer. Como a gente já sabe como fazer, né? A gente já viu aí nas aulas como é que a gente produz um lookat, como é que a gente produz uma matriz de projeção. Aí basta que a gente faça o quê? Crie funções para fazer isso e use quando precisar, tá bom? Então a gente meio que vai utilizar tudo que a gente fez, fazer uma biblioteca aqui, biblioteca da computação WESP, né? Bora criar essa biblioteca aí. E a gente vai utilizar para os nossos programinhas gráficos, tá bom? Então, como é que funciona a estrutura, né, do OpenGL, do WebGL, enfim, né? Então, a minha aplicação ela está aqui no topo, tá? Ou ela está aqui ou ela está aqui, né? Então, essa minha aplicação ela pode se comunicar com um pacote gráfico genérico, tá? E esse pacote gráfico se comunica com o OpenGL. Então, acontece muito de você ter pacotes gráficos que utilizam como base o OpenGL, só muda as funções. Então, vou fazer o GlueLookat, mas eu crio a minha própria GlueLookat Danilo, por exemplo. Mas só que internamente ele vai se comunicar com o OpenGL, tá bom? Então, pode acontecer de você ter um pacote gráfico no meio, tá? Então, o uso de pacotes extras, né? Para se comunicar com o OpenGL de forma mais tranquila, mais fácil, mais alto nível, né? E aí o OpenGL, né, a API, ela se comunica com o software ou hardware da placa gráfica, tá? Então ele pode já ir direto na placa ou ele se comunica com o software que se comunica com a placa, tá? Então pode acontecer isso daí em alguns casos. E aí esse dispositivo ele vai se comunicar com esses dispositivos de entrada ou de saída, tá? O Diego está perguntando se o GTK e Qt seriam exemplos de pacotes gráficos. Ou eles são mais frameworks de componentes visuais. É mais o segundo caso, tá, Diego? É mais o segundo caso. Agora sim, quando o Qt
ele tem, porque, por exemplo, o Qt ele tem um pacote, o widget, tá? Que você pode fazer manipulações gráficas com ele. Então, dentro do Qt, ele tem uns pacotes gráficos que se comunicam com o OpenGL, tá? Aí vai depender muito de qual aplicação você está trabalhando no Qt. Mas ele tem uma partezinha lá que se comunica com uma placa gráfica, sim, tá bom? Utiliza o OpenGL por baixo. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei muito com Qt e com OpenGL com ele, tá? Só que era a versão anterior do OpenGL, não era a versão 3.0. Era ainda o que utilizava a GPU, tá? Então aqui a gente vai trabalhar já com a versão mais nova, mais recente do OpenGL, tá bom? Que utiliza shaders, certo? Pronto. O que eu utilizei, John, não usei até no meu mestrado, né, doutorado também, eu não cheguei a utilizar nenhuma aplicação que trabalhava com a GPU diretamente, ou seja, não trabalhei com shader. Estou trabalhando com shader agora com vocês, tá? Pronto, o que trabalha direto com GPU é os shaders, certo? Que a gente vai ver agora, tá? Durante o curso, beleza? A gente vai entender como programar com shader, ok? Então, bora lá. Mas, professor, você falou shader, não sei o quê, shader do quê, macho? Né? Então, o que é o shader, tá? Shader, existem dois tipos de shaders, tá bom? Shaders é uma ideia tipo de sombreamento, de iluminação, de visualização, tá? Então, eles colocaram esse nome shaders. Eu não sei a tradução exata, tá? Mas vamos usar shaders mesmo, certo? Então, shaders, tá? Eles se diferenciam em duas formas, tá? Eu tenho o vertex shader e eu tenho o fragment shader, tá? Então, vamos supor. E a gente tem a rasterização, tá? A gente tem que lembrar dessas três coisas. Dica para o quiz aí, ó, já. Então, ó, lembrando que o quiz, ele também trabalha com tempo e a resposta correta, tá? Então, atenção às informações que eu vou falar aqui agora. Então, vamos pensar, quando a gente estiver trabalhando com shaders, que eu tenho três coisas trabalhando para mostrar o desenho na tela, tá? Então, eu estou aqui com o meu objeto, tenho aqui uns dois triângulos aqui, tá? E esses triângulos aqui, eles são definidos por vértices, certo? Então, aqui eu tenho uns vértices que definem um triângulo. O que vai entrar no Vertex Shader, tá? São as geometrias desses objetos, né? Os pontos desses objetos e as operações dentro dessa geometria. Então, vamos supor, professor, eu quero fazer uma translação num desses objetos aí. A gente vai colocar essa translação aqui. Ah, eu quero colocar uma localização da câmera diferente. A gente vai puxar para cá. Porque todas as operações que envolvem os vértices, tá? Todas as operações primitivas na geometria, nos vértices, ficam no Vertex Shader, tá bom? Então lembra lá, Vertex Shader, são geometrias e as operações dentro dessa geometria, desses pontos que definem um objeto, tá bom? Feito isso, eu vou passar por um processo de rasterização, tá? O que é o rasterizar? Não sei se vocês se lembram lá daquele videozinho que eu passei para vocês na primeira unidade, lá da história da animação, né? Que o que é que acontecia quando eu ia mostrar um desenho gráfico, né? Linha por linha, o computador ia vendo onde é que tinha um objeto e printava. Aí passa uma linha que é chamada scanline. Vem uma linha, verifico quais são os pixels que eu vou acender, e assim sucessivamente. Aí ele vinha dessa forma matricial, digamos assim, né? E aí ele ia printando. Então, ele tinha um algoritmo de rasterização, né? Que ele observava se naquela linha ele ia printar alguma coisa ou não. É muito similar ao que acontece nas impressoras, né? A impressora desce, e aí ela verifica onde é que ela vai ter que printar, né? Então, quando lembrar de rasterização, lembra como vai ser o desenho da geometria. Como é que a geometria vai ser desenhada? O espaço da geometria, né? Então, esse processo de rasterização é um processo de escaneamento. Pensando no escaneamento, né, que eu vou ter na minha geometria, tá? Então, nesse passo, a gente define a forma do objeto que vai ser mostrado na tela, tá?
E a última parte, né, é o que a gente chama de Fragment Shader, tá? Então, o que é o Fragment Shader? O Fragment Shader, ele vai colorir, tá? Então, uma das funcionalidades do Fragment Shader é colorir a minha geometria. Então, se eu dissesse onde é que fica a parte de colorir a geometria, é aqui. Onde é que fica a parte de identificar a geometria? É na rasterização. Onde é que fica a definição dos vértices e até das cores da geometria, a definição das cores, mas não o uso delas, né? Fica lá no Vertex Shader, tá? Porque tudo aquilo que envolve a geometria fica no Vertex Shader. Então, o que desenha no final é o Fragment Shader, tá bom? Pronto, Marcos. Por padrão, tu vai observar, né, na API gráfica a rasterização para isso, tá? Mas existem outras maneiras, sim, da gente conseguir fazer a visualização do objeto, que é utilizando a renderização, tá? Então, a renderização é uma outra forma da gente poder observar o cenário, tá? Sem o uso da API. Por exemplo, eu posso fazer uma renderização de um objeto gráfico só com matemática. Eu não preciso do WebGL, não preciso do OpenGL, não preciso de nada. Eu defino lá na minha mente, né, como é que vai estar os objetos, onde é que está a câmera, onde é que está a tela que eu quero desenhar, e matematicamente eu mando os raios lá e faço os cálculos de interseção, de iluminação, de tudo. Então, existem outras formas, sim, da gente observar o objeto, sem ser com rasterização, que é com renderização, tá? Rasterização, ele é um processo que acontece quando a gente utiliza APIs gráficas, tá? Então, quando a gente está utilizando a API gráfica, utiliza a rasterização. E aí a gente vai ver que existem algumas APIs gráficas, né, que eles internamente eles trabalham também com renderização embutida. Então ele tem tanto a rasterização quanto a renderização, tá? Aí a renderização E agora? Alô, alô, estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Caiu aqui a internet. Ainda bem que eu comprei um outro plano de internet e consegui conectar na outra. Aí é demais. É assim mesmo, acontece. Tem que ter um plano B, né? O professor é cheio dessa, tem que ter um plano B. Beleza, vou botar aqui para compartilhar de novo, tá? Eu fiquei aonde? Preparado, rapaz. Aqui só não tem preparação se falta energia. Se falta energia, aí já era. Pronto, sobre renderização, né? Então, o processo de renderização, tá, pessoal? Eu posso fazer renderização sem ter API gráfica, tá? Estão vendo a apresentação, né? Sem ter API gráfica, como eu posso ter a API gráfica junto com renderização também, embutida, tá? Então, você pode trabalhar com renderização com os dois, tá bom? Então, aí é um outro processo. O que a gente está observando aqui é só o pipeline de renderização do OpenGL e do WebGL, tá? Essa renderização, ela acontece nativamente na placa, tá? Então, assim, esse processo de renderização que eu estou mostrando para vocês, que utiliza shader e fragment shader, é quase como uma forma matemática e com boa qualidade. Se a gente fosse trabalhar com o OpenGL antigo, ia ser um negócio feio, tá? Com shader, pessoal, a imagem fica assim, é porque vocês não é da área, mas dá vontade de comer assim a cena, de tão bonita que fica com OpenGL, tá bom? No 3.0, né, usando o shader. E aí você vê a qualidade de imagem muito superior ao que eu trabalhava antes, né? Inclusive na web, trabalhando na web você consegue resultados legais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os exemplos, tá? Então bora lá. Então, em resumo, né, o que vocês precisam, essa parte aqui, ó, que a gente vai trabalhar com textura e tudo mais, né? Elas vão estar sempre se comunicando com a rasterização, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas eu quero que vocês tenham ciência dessas três partes aqui, ó, do Vertex Shader, da rasterização e do Fragment Shader, tá? Lá, ao longo dessa unidade, a gente vai aprender a brincar com essas partes aí do WebGL, tá? Então, aqui eu coloquei aqui um resuminho também, tá bom? Então, o que é Vertex Shader, né? Como é? Quem joga Minecraft já manja do que ele tá falando. Minecraft eu te falar. Assim, só um parêntese, né, em relação a isso, porque eu fico assim, besta, pessoal. Gosto é que nem, né? Sabe como é? Cada um tem o seu. Mas você coloca... Tem tanta qualidade hoje em dia de processamento gráfico e o pessoal trabalha com jogos pixelados. Eu fico assim, como assim, né? Enfim, é tipo, voltando como é que se diz? Voltando a uma época que era ruim a qualidade. Entendo, sinceramente, entendo, mas, enfim, cada um gosta, né? Gosta de retrô, né? De um gráfico mais retrô. Beleza? Então, o que é Vertex Shader, né? Não, mas eu não falo em relação ao jogo em si, tá? Falo mais em relação ao gráfico, porque tem muita qualidade de gráfico, né? Por exemplo, poderia usar um Minecraft, mas melhora aí o gráfico dele, porque as geometrias já são simples, né? Mas dá para dar uma recaustada legal com o que a gente tem hoje em dia, né? Então, o que é o Vertex Shader, né? Seta cada vértice uma posição, certo? E qualquer outra informação que você deseja anexar também. Um exemplo que a gente vai ver é o Uniforms, tá? O que é esse Uniforms? Esse Uniforms, pessoal, são configurações que a gente manda do WebGL para o Vertex Shader, tá? Então, lembra do Shader, né? Então, Shader, queijo Shader. Assim, hoje eu aprendi a programar com Shader, né? E essa Vertex Shader está relacionada com as operações que irão acontecer nos vértices, tá bom? Então, essa é a principal coisa aqui que a gente vai ver no Vertex Shader. O que é rasterização? Rasterização vai ser o preenchimento de triângulos e linhas, tá? Então, se eu vou desenhar um triângulo, se eu vou desenhar uma caixa e tudo mais, quem vai preencher, né, como é que vai ser o formato desse objeto, né, é a rasterização, que vai mostrar lá na tela 2D, tá? Lembra da rasterização, quem a gente vai visualizar no 2D, tá? Não é o 3D, já é o 2D, né, na tela, no dispositivo. Então, ele é responsável por determinar os pixels que correspondem a cada forma que serão exibidas no dispositivo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou voltar um slide só para esclarecer. Ó. Por exemplo, aqui estão os vértices, né? Na rasterização, ele identifica, ó, esse pixel aqui pertence a esse vértice. Esse pixel aqui mais interno pertence a esse, e por aí vai, entendeu? Então, o objetivo da rasterização é preencher a forma e dizer quais pixels que eu tenho aqui nessa tela 2D, ó, no dispositivo, pertencem àquele objeto, tá? Então, esse é o objetivo da rasterização. E o Fragment Shader, qual é o objetivo dele? Setar a cor no pixel. Então, ele vai observar qual pixel é de qual objeto. Ah, é do objeto A. Aí ele vai verificar a cor lá do objeto A e printa, tá? Aí essa cor, ela pode ser direta, pode ter uma iluminação nela e tudo mais. Então, quem vai desenhar, quem vai dizer assim, ó, a cor é essa, é o Fragment Shader. De que cor está relacionado aqui a geometria? É a rasterização que cuida. E a geometria, o Vertex Shader que cuida. Tá? Então, esses três carinhas aí que vão ser responsáveis para a gente programar na placa gráfica. Tá? Trabalhar com o gráfico lá da placa. Então, desde 2003, né? Isso daí já é antigo, né? Tem o quê? Estamos em 2020, né? Tá o quê? 17 anos, né? Que já se pode escrever em Vertex e Shaders, né? Pixel mesmo Fragment, né? Que Fragment é um pedaço, né? Então, bem novinho, né? Mas você nem sabia disso, né? Nem eu. Então, isso é uma função fixa, né? Um pipeline especial para um shader. Então, o desempenho, quando você trabalha com shader, né, ele tem um desempenho muito superior.
né? Então, do que a CPU. Então, quando você trabalha com GPUs, você tem um desempenho muito bom com shader, né? Ah, professor, não tem o GPU, mas provavelmente o seu processador ele tem uma unidade de GPU nela e ele vai se comunicar com ela, tá? Se você tiver uma dedicada, o efeito vai ser bem melhor, porque assim, ele se comunica com a melhor placa que tiver no teu computador, internamente, né? Então, o desempenho é ótimo. E a vantagem, né, a principal vantagem disso daí, é que essa programação ela acontece em paralelo, pessoal. Não é uma programação linear. Ela é paralela, então bem mais rápida, né? A integrada ela vem com as necessidades mínimas, mas dá para fazer muita coisa. Pessoal, eu me lembro só da época que eu fazia graduação, né? Que eu comprei um computador, né? Com muita dificuldade e tudo mais, em infinitas prestações, minha mãe comprou um computador para mim, né? E esse computador, eu pensava que eu podia fazer tudo nele, inocente, né? Então eu queria já jogar e tal. Aí fui baixar um jogo lá, quem disse que rodou? Um Celeronzinho, né? Sem placa gráfica nem nada. Aí depois foi que eu fui descobrir que para rodar precisaria de uma placa gráfica e não sei o que. Aí eu abandonei esse negócio de jogar no computador, porque não dava mesmo, né? Então, é só um parênteses aqui que para falar em relação às necessidades mínimas, né? Então, só tinha um mínimo mesmo esse computador. Beleza? Mas hoje em dia dá para fazer muita coisa mesmo com o i3, com o Celeron, né? Que antigamente, sem comparação, né, pessoal? Sem comparação mesmo, né? Pois é, no meu cap nem... Eu acho que se eu ligasse um Fortnite, o computador desligava. Se fosse, ainda existisse esse computador. Aqui nesse slide, tá, pessoal, eu coloquei alguns exemplos interessantes em WebGL na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês só uns dois, tá? A título de curiosidade, né? Deixa eu pegar aqui para apresentar. Ó, esse daqui, ele é... Vocês estão vendo aí? Você vai ver a tela? Ó, pessoal, isso daqui é o WebGL, tá? Então aqui ele está simulando, ó, tipo uma piscina com água dentro, tá? Eu vou atualizar bem aqui a página. Vocês verão. Tipo, ele simula a vibração aqui na água. Aí tá observando como é que fica lá no fundo, que tem esses efeitos de refração da água, da luz, como viaja dentro da água, tá? E aqui você pode, tipo, passar aqui o mouse e ele vai fazendo essas ondinhas, ó. Na água. Isso é WebGL, tá? Isso é na web, tá, pessoal? Isso é na web. Aí aqui eu posso pegar a bola e tirar a bola, ó. Aqui eu vou soltar a bola e ela vai cair com gravidade, ó. Vai clicar lá e tudo mais. Então isso daí é WebGL, tá? Aqui é só um exemplozinho dos caras, o que o cara fez, né, com WebGL. Né? Um outro exemplo aqui, ó. Vou parar aqui e apresentar outra coisa para vocês. Parece bem real, né? Então isso daqui é porque não é só OpenGL, né? Aí já tem processo de renderização bem avançada, tá? Não é renderização simples não, porque aí já está simulando... Deixa eu mostrar aqui de novo uma coisa para vocês. Ó. Para aí. Vou mostrar outra coisa. Mas ele simula tanto interação da luz, como sombra, tá? Como refração, efeitos de refração, tá? Então é muito louco. E aqui um outro, mas aí vocês dão uma olhadinha nesses links que tem mais outros exemplos. Só para fechar. Aí, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Isso, justamente, Diego. Aí já está rodando o Ray Tracing nativamente, tá? Ray Tracing, pessoal, em tempo real, não dá para fazer nem a pau na GPU, na CPU, sem processamento gráfico. Só dá para fazer em tempo real se você tiver um dispositivo gráfico bonzinho, tá? Isso daí em tempo real. Observa esse outro vídeo aqui, ó. Quem é que lembra desse efeito dessa bola aí? Esse filme é antigo. Filme antigo, que foi... Na época que lançaram esse filme, foi que conseguiram esse efeito bem aí. Alguém lembra que efeito é esse daí? Que filme eu tô me referindo? Rapaz, ninguém lembra, ninguém da minha época. Você lembra de um filme chamado... Como é? Com... Olha aí, lembrou. Rodrigo lembrou. Exterminador do Futuro. Aquele efeito lá daquele cara que ele é todo mole, né? E consegue se configurar com qualquer cara, né? E aí ele fica com essa tonalidade aí que fica fazendo reflexão com o ambiente. Então, nessa época aí, foi inventado esse efeito gráfico, né? De renderização, tá? Beleza? Então, depois dê uma olhadinha para dar para fazer visualizar algum desses efeitos aí. Porque já foi executar os exemplos aí, Adson, aí desligou, foi? Bora lá. Então, depois vocês dão uma olhada aí nos exemplos, tá bom? Mas agora bora fazer um quiz, o quiz game. Alguém assistiu essa série aí que tem esse cara aí? Alguém conhece? Essa série é muito massa, pessoal. Se chama The IT Crowd. Ele é uma série britânica. Ela tem quatro temporadas. Muito legal. Bora lá, pessoal, fazer um quizinho. Eu vou mandar o link aqui para vocês, tá bom? E aí eu vou dar um start aqui para vocês responderem aí. Não precisa vocês olharem para a apresentação, tá? Foquem na tela que vai abrir aí para vocês responderem, beleza? Para não vacilarem aí nos pontos. Os 3 melhores do ranking, né? Forem mais rápidos e tudo mais, vão faturar uns pontos bônus já para próxima avaliação, beleza? Vou mandar aqui o link. Aí vocês coloquem o nome de vocês, tá? Se botar um nome esquisito, eu não tenho obrigação de saber quem é. Logo falando, então coloque o nome de vocês mesmo. Pode começar? Acho que tá faltando mais um. Pronto, acho que já deu 10, né? Acho que é 10 mesmo. Bora lá, começar, viu? Para aí. Deixa eu ver aqui. Não é para ser 2, 3, não. Para aí. Fiquem aí. Pronto, agora sim. Pronto, bora lá, começar, viu? Start. São 45 segundos para responder, viu, pessoal? Quanto mais rápido, melhor.
9 responderam. Falta um. Pronto, por 10. Então, a maioria acertou, né? Quem colocou determinar quais pistas correspondem a cada forma, acertou. Próxima pergunta. Quem está na frente é o Marcos e o Diego estão empatados, viu? Só para saberem como é que tá até agora. Sem pressão. Segunda questão. Todo mundo votou? A maioria acertou, né? Que bom. Que seria encontrar a cor de uma parte da forma, né? Então, essa é a função do Fragment Shader. Certo? Vamos ver quem está na frente agora. Eita, o Diego e o Kevin de segundo, o Bernardo em terceiro. Olha lá, última pergunta agora, viu? Última pergunta, né, Renan? Última pergunta. A maioria acertou, que seria operações primitivas na geometria. Tá? A Vertex Shader, a funcionalidade dela é essa, tá, pessoal? Operações primitivas. Bora ver, né? Quem foi o grande player.